Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anite, estamos aqui para estudar um texto da irmã Juliana Oliveira que chama Bons Conselheiros. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E, obviamente, sozinhos ou acompanhados, quando estudamos o texto, aliados à palavra de Deus, não tem como não ser inspirado, exortado e edificado. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e vai nos engajar cada vez mais com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi a irmã Juliana Oliveira e eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. E por isso mesmo, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te amamos e pedimos a tua misericórdia para que possamos aprender, para que possamos aplicar, para que possamos ser cristãos melhores. Que nós realmente nos atentemos aos conselhos da tua palavra, para que possamos realmente seguir tudo aquilo que o Senhor tem para nós e termos uma vida melhor e poder compartilhar do teu amor. É em teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em 1 Reis 12, nós vamos ler do versículo 1 ao 20. Então pega aí sua Bíblia para não ficar cansativo, tá bom? É quando o reino é dividido, né? Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunido com o objetivo de proclamar o rei. Por quê? Para quem não tem intimidade com a palavra, o rei Salomão tinha morrido, e então agora era necessário que houvesse um novo governador em Jerusalém, porque Salomão tinha governado Jerusalém por 40 anos. E aí ele morreu e o Roboão, né, que era o filho dele, então iria substituí-lo. E o Roboão partiu para a cidade de Siquém, onde todos os israelitas já haviam se reunido com o objetivo de proclamá-lo rei. Logo que Jeroboão, filho de Nebate, que estava refugiado no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, tomou conhecimento disso, quer dizer, disso que? Da morte do rei Salomão. E aí o Jeroboão regressou das terras do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e pleitearam junto a Roboão. Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Teu pai tornou pesado o nosso jugo. Agora, alivia a dura servidão e a pesada canga que teu pai nos impôs, e nós te serviremos de bom grado. Mas ele lhes replicou: esperai 3 dias e depois voltai a mim. E o povo foi-se embora. O rei Roboão consultou os anciãos e conselheiros que haviam auxiliado seu pai, Salomão, durante sua vida e questionou: que me aconselhas a responder a este povo? E eles lhe sugeriram: se hoje te sujeitares à vontade deste povo, se te submeteres a lhes dirigires palavras de compreensão e cooperação, então eles serão para sempre teus servidores. Contudo, ele rejeitou o bom conselho que os anciãos lhe deram e foi em busca da opinião dos jovens que foram seus companheiros de infância e agora o assessoraram. Indagou-lhes: o que aconselhais que se responda a esse povo que me trouxe essa solicitação? Alivie o jugo que teu pai colocou sobre nossas costas? Prontamente, os jovens que haviam sido educados e crescidos com ele afirmaram: eis o que dirás a esse povo que te reclamou. Teu pai tornou pesado o nosso jugo, mas tu podes aliviar o nosso fardo? Ora, eis que deves responder: meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sendo assim, meu pai vos sobrecarregou com um jugo pesado, mas eu aumentaria ainda o vosso fardo. Meu pai vos castigou com açoites, eu, todavia,
Os açoitarei com chicotes, com pontas de ferro e escorpiões. Jeroboão e todo o povo se apresentaram perante Roboão no terceiro dia, de acordo com a ordem que ele lhe dera. Voltai a mim daqui 3 dias. Porém, o rei respondeu duramente ao povo, rejeitando totalmente o conselho dos anciãos e experientes conselheiros. E seguindo a opinião de seus jovens amigos e assessores, declarou ao povo: meu pai tornou o vosso jugo pesado e eu o farei, mais difícil ainda. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos repreenderei mediante chicotes com pontas de ferro e escorpiões. Assim, o rei não ouviu o povo, porquanto era uma disposição do próprio Yahvé que assim fosse. A fim de cumprir a palavra, ele revelara a Jeroboão, filho de Nebate, por intermédio de Silonita Aias. Então, quando todo Israel compreendeu que o rei se recusava a ouvir o seu clamor, declarou-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. Ide para as tuas tendas, ó Israel. Cuida da tua casa, ó Davi. Assim, cada homem de Israel retornou à sua casa. Entretanto, quanto aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou reinando sobre eles. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Deste modo, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até nossos dias. Quando todo Israel soube que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e eles o proclamaram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Amém? Bom, então, o nosso título do texto é Bons Conselheiros, e o versículo escolhido pela irmã Juliana Oliveira é o 13, que diz: o rei deu uma resposta dura ao povo, porque havia desprezado o conselho dos anciãos. Ora, então, só recapitulando, né, para quem não tem essa intimidade com a palavra de Deus, Roboão tornou-se rei de Israel quando seu pai Salomão morreu. E assim que o Roboão assumiu o reino, o povo perguntou para ele como seria o seu governo. E o novo rei foi pedir conselho para quem? Para os anciãos, a fim de saber o que ele poderia responder para o povo. No entanto, além dos anciãos, Roboão pediu conselhos também aos jovens que tinham crescido com ele, que estavam com eles desde a mais tenra infância, né? E as respostas foram totalmente díspares, totalmente diferentes. Cada um respondeu uma coisa. O novo rei, então, entre escolher o que os anciãos tinham dito, em vez de escolher a experiência deles, né, o know-how, aquilo que eles já tinham vivido, ele preferiu escolher o conselho dos seus amigos, né? Então, infelizmente, essa decisão de Roboão acabou fazendo com que ele perdesse grande parte do reinado dele, e aí houve a separação dos israelitas em 2 nações, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Bom, a decisão de Roboão de pedir conselhos foi muito adequada. A gente tem mesmo que pedir conselho, porque a gente às vezes fala assim: eu não peço conselho para ninguém, eu faço o que vem na minha cabeça e já era. Não, a gente não vive sozinho e é importante ouvir a experiência das outras pessoas, né? Mas o que aconteceu com o Roboão? Ele pediu conselho para as pessoas erradas. Ele ouviu o conselho das pessoas erradas. Não é porque eram pessoas jovens, não, nada disso. Mas porque não era a recomendação mais sábia naquela situação. Não era algo que Deus estivesse abençoando. E ele, desconectado de Deus, não percebeu que a decisão estava o levando para uma coisa que o afastava de Deus, daquilo que Deus tinha para ele. A Bíblia ensina para a gente que é importante a gente receber conselho. Porque, como está em Provérbios 15, 22, diz assim: os planos fracassam
por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quanto a muitos conselheiros. E tem uma tradução que diz que na multidão, né, diz muitos conselheiros. Então, quando a gente tem algum projeto, um plano, e a gente não se aconselha com ninguém, estamos fadados ao fracasso. Então, a gente tem que se aconselhar, ponderar e fazer aquilo que é melhor. Por quê? Porque temos que não fazer as coisas sem pensar. A gente procura o conselheiro, recebe o conselho, mas precisa estar atento de onde ele vem, porque a fonte tem que ser uma fonte segura, tem que ser pessoas que realmente estão conectadas com o Senhor, que têm vidas transformadas, têm vidas firmadas na palavra de Deus. Senão, ó, não adianta nada, né? Porque o senso comum pode dar muitas opiniões. Então, só que a vida da gente, aquilo que a gente tem de propositura, aquilo que nós devemos fazer, não pode ser levado ao senso comum, porque a vida da gente tem que ser regida pelo espiritual. E neste momento, na hora do conselho, a gente tem que se pautar naquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Então, nós temos que ouvir os conselheiros certos. E Deus pode usar as pessoas para nos ajudar a tomar uma decisão. Agora, o que é difícil de compreender? Aquilo que a gente não está atento. E quando a gente está atento, muitas vezes a gente pode ser esclarecido numa conversa com bons conselheiros que servem ao Senhor. Que são pessoas que oram, leem a palavra e realmente podem nos dar uma dica bacana. Então, a gente não precisa andar sozinha nesse mundo, de forma alguma. Só temos que buscar os conselheiros certos. Então, meu irmão, minha irmã, fica a dica. Procure se cercar de bons conselheiros, estejam prontos para ajudar e aqueles a quem você pode recorrer na hora que você realmente necessitar. E a dica é sempre a mesma, que sejam pessoas conectadas ao Senhor, transformadas, que vivem o Evangelho, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. De onde vêm os conselhos aos quais você dá ouvido? Essa é uma pergunta que não quer calar. E eu gostaria até de acrescentar um versículo aqui que eu achei que é bem bacana, que está em Provérbios 21, que diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, 5. E como que a gente elabora bons planos, né? Cercados de bons conselheiros. Então, esteja sempre atento. Não se afaste do caminho, procure bons conselhos e faça planos sempre pautados no Senhor. Tá bom? Essa é a minha dica. Agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que devemos buscar bons conselheiros, para nós o abraço da super mega certo. Quero que você também esteja atento para o versículo de 1 Tessalonicenses 5,9, que diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, lembrando que para você que busca bons conselheiros, aquele que está afiado, conectado com o Senhor, você não precisa temer. Não tema não, sabe por quê? Porque esses bons conselheiros seguem aquilo que Deus tem para eles e eles vão te orientar. Então não tema, meu irmão, não tema, porque qualquer que seja o desafio que você estiver enfrentando, Deus já está lá.